Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Um Estado Imaginário. Bom, hoje eu já estou emendando aqui da live para o vídeo, que será o vídeo que vai estrear agora na sexta-feira santa da Semana Santa, nas vésperas aí da nossa querida Páscoa. Para quem acredita como eu, e mesmo para quem não acredita, que vocês têm aí uma sexta-feira aí para pensar um pouquinho, para dar uma respirada e a gente seguir aí de forma renovada para o ano que de fato já está a toda aí, né? Bom, gente, como eu falo para vocês sempre aqui no canal, eu faço muito de coração. E às vezes a coisa fica um pouco mais fora da data, para não chamar datado. E às vezes uma coisa mais na estreia mesmo, no hype, como o pessoal fala. E nesse caso agora acabou sem querer ficando dentro do hype, né? Nós estamos aí com uma estreia recente aí, da série que foi montado numa plataforma. Já tem vídeo aqui no canal, então não vamos prolongar, tá, pessoal? Uma plataforma interessantíssima, gratuita, a série muito bem feita, muito empenho, com uma produção muito boa, dentro do que podia ser feito com as condições que estavam sendo feitas ali, que é o The Chosen, que é um fenômeno mundial, no Brasil inclusive, é um sucesso. Se você não viu, veja, mesmo que você não goste da temática religiosa, né, temática cristã e tal, falar de Jesus Cristo é sempre no mínimo interessante, pessoal. Você não pode ficar indiferente a Jesus Cristo. Ou pelo menos é assim que eu penso, não pode ficar indiferente a ele, você pode acreditar ou não acreditar, né? Então, o que eu estou trazendo isso para cá? Acabou coincidindo de ser na Semana Santa, mas o que acontece? Eu acabei indo com a minha querida tia Leda no cinema agora na segunda-feira à noite. Então, o filme estreou teve pré-estreia na outra terça, aqui no mês de março, e a gente acabou assistindo então praticamente uma semana depois da tal da pré-estreia, na segunda-feira agora. Quentinho. Então, sem mais delongas, para eu contar um pouquinho sobre The Chosen, Os Escolhidos, aqui no canal Estado Imaginário, roda a vinheta. Pessoal, The Chosen teve uma sacada muito interessante, os produtores tiveram uma sacada muito interessante dos estúdios, Angel Studios, né? De colocar uma plataforma gratuita para quem quisesse, inclusive, ajudar de forma voluntária, de forma espontânea, ajudar, contribuir, investir na obra, literalmente investir na obra. Foi uma coisa super interessante, mas é cativante, como o diretor Dallas Jenkins, um cara muito simpático, muito humilde, muito diferenciado, um camarada carismático. Fizesse uma produção, uma direção de algo muito convincente, falando de toda a trajetória de Jesus Cristo, mas com uma sensibilidade, com uma atualização, colocando os temas de uma forma tão interessante, trazendo toda uma questão cinematográfica mesmo, para a questão, mesmo sendo na famosa, né, mesmo sendo em telinhas pequenas vezes de celulares, trazendo para essas plataformas alternativas, plataformas digitais, a obra ali para você assistir, uma trajetória dos tempos de Jesus Cristo, porque não fala só dele, os escolhidos, inclusive, porque tem os apóstolos, né? Não só os 12 apóstolos ali que a gente conhece mais, mas inclusive Maria Madalena e tudo mais tal. Então, os apóstolos que seguia a esse mestre. Então, como eu falei no início do vídeo, eu não vou me prolongar aqui falando de detalhes da direção, nem de atores no geral e tudo mais. Vou trazer só o seguinte para vocês. Eles tiveram uma sacada boa, falaram assim, ó, o público gostou, o público seguiu, o público apoiou. E, gente, entretenimento, por mais profundo ou não que seja, é isso, é pro público. Se fosse para consumo próprio, então nem precisava de nada, né? Nem precisava colocar em salas de cinema para exibir para todo mundo. E aí eles tiveram essa ideia de fazer assim, vamos colocar a quarta temporada no ar, começando pelos cinemas. Então, vamos pegar um circuito de cinema ali, o primeiro e o segundo episódio, vamos fazer ali um compiladinho ali e vamos colocar para o pessoal assistir na tela grande. E, gente, não perde nada. Você pode colocar até futebol, né? Na época que, dos anos 60, 70, 80, que eu ia no cinema, a gente tinha lá o canal 100 lá, que falava de futebol, era ótimo ver, né, jogo de futebol para quem gosta, até para quem não liga, era ótimo de ver na telona os gols, os lances, a câmera lenta, aquela coisa toda. Então, você pode sim colocar um monte de coisa no cinema que talvez não tenha sido feito para a estrutura do cinema, mas nesse caso, não deixa nada a desejar. Como eu falei, já é cinematográfico em todos os sentidos possíveis e imagináveis. Tem a questão da ambientação, tem a questão do som, da trilha sonora, as interpretações são maravilhosas. E aí, nessa retomada de temporada, vai para o cinema exatamente os episódios que falam ali de uma passagem em relação a João Batista, né, que antecedeu ali, foi o profeta que anunciou ali a chegada, que fez com que o pessoal fosse batizado para essa nova vida, nova era. Fala sobre a questão ali de Salomé, que é sempre muito interessante, da questão de Salomé, da questão do rei
que tinha uma simpatia até por João Batista, mas o que acontece na sequência ali. Gente, não tem spoilers aqui, né? É mais como é construído. E é sempre muito interessante. Eu acho que é aí que tá, a série ganha. Como que se eu coloco aquilo que já se sabe na tela, com algum ingrediente ali a mais, alguma coisa, mas sem ficar inventando muita historinha, dentro de um contexto, né? Mas como é que eu consigo, dentro dos limites do contexto, trazer uma obra legal? Então o próprio diretor, ele de forma muito carismática, simpática, ele anuncia para você no cinema o filme, os desafios, as dificuldades, os obstáculos, mas ele coloca que o maior obstáculo, na verdade, não era técnico, era como continuar com a qualidade, com o conteúdo, com a profundidade, como continuar com o sentido, com a complexidade daquilo que se quer se dizer, para não ficar raso, para não ficar artificial, não ficar superficial. Então, como ele conseguiria colocar isso para fazer toda a trajetória ficar com a mesma qualidade do primeiro episódio, que é sensacional, diga-se de passagem, pessoal. O primeiro episódio de The Chosen já te conquista, você já embala já, né? Então, ele consegue. Eu me emocionei, claro que cada um de nós tem uma emoção diferenciada, uns estão mais aflorados, outros estão menos, depende muito da idade e tal, mas eu confesso a vocês que eu fui meio que frio no sentido de ver realmente a obra que eu gosto, mas mais para levar como um carinho, um presente para minha tia, do que realmente eu propriamente falar assim, eu tenho que ver hoje no cinema. Mas ao ficar ali no cinema, que estava frio, gente, mais um ar-condicionado, nossa, no talo, quando precisa estar não tá às vezes, mas enfim, até isso foi interessante, porque o ambiente estava incômodo por conta de um frio absurdo e eu não estava preparado para esse frio, um gelo na verdade, né? Uma geladeira. E mesmo assim eu consegui rapidamente me concentrar no filme, e o filme rapidamente conseguiu me conquistar, conseguiu atrair a minha atenção e me hipnotizar, como eu sempre falo aqui no canal. Aquela hipnose boa, aquela coisa de você falar assim, não, aquilo está me convencendo. Eu estou naquela época ali de Jesus, eu estou naquele período, eu estou naquela ambientação, naquele local. Você sente, eu acho que é aí que tá, quando uma pessoa faz uma boa série, né? Ela tem que colocar ali o teu comer, ela não pode ter barriga, tem barriga já cansa, mas ela precisa ter um contexto e você precisa ter um gancho para o outro episódio. E ali isso acontece, nitidamente você tem uma emoção que ela é levada a você, conduzida a você de uma forma muito, não é solene, mas de uma forma muito séria, mas um sério no bom sentido, levando o público a sério, na verdade, né? Levando uma mensagem de qualidade, uma mensagem muito boa de qualidade. Na segunda parte, vamos dizer assim, então não vamos analisar esse filme como sendo um filme de longa-metragem, que tá ali 2 horas e pouco, mas não vamos analisar como esse fim, fazer aquelas quebradinhas, vamos colocar assim. E no segundo episódio, que você consegue perceber, tá, pessoal? Tá claramente, cara. No primeiro, no segundo você consegue perceber. Não tá ali uma edição para te enganar, não é essa a intenção do projeto. Quando você vai pro segundo, eu falei assim, poxa, será que eu tava pensando que eu ia mostrar, será que eu vou mostrar de novo? E aí eu me emociono mais ainda, que tem a ver com o contexto dos apóstolos, que dentro de um monte de informações que vão se sucedendo ali, tem uma coisa que a gente, como todo boa série, a gente espera que possa acontecer ou não. E o destaque que eu faço aqui, além, é claro, do ator que faz o Jesus, que é o Jonathan Horney, ele tem um outro filme que ele faz uma coisa muito parecida, gente, é muito interessante isso aí. Mas enfim, eu acabei não pesquisando a fundo, então fica uma informação para um próximo vídeo. Ou, por favor, comentem aqui se vocês sabem desse filme que eu tô falando, que ele faz também ali um Jesus Cristo também. É uma outra pegada, uma outra coisa, e é super interessante, tanto quanto o The Chosen. E aí não tem como, gente, não é focado nela, né? Pelo menos nesses 2 episódios iniciais da 4ª temporada. Mas a atriz que faz a Maria Madalena, olha, que graça, realmente. Sabe aquilo que o pessoal do cinema fala que a câmera namora? A câmera namora, porque mesmo quando ela não está no primeiro plano, quando ela não faz parte, não do contexto, o contexto mas quando ela não faz parte daquilo que está se focalizando ali no primeiro plano, mas ela ao fundo, você olha, tudo que ela está transmitindo realmente passa de uma forma super natural. E a atriz que interpreta é Elizabeth Tabbit. É sempre bom um olhar dela. Gente, não precisa, a dublagem é ótima, tá dublado em português, porque muitas vezes a dublagem não conseguia, né, na velocidade da produção, estar nessa plataforma que eu falei inicialmente. Mas agora quase tudo tá dublado, mas no cinema já foi dublado, dublagem brasileira altíssimo nível. Mas diferente se tá no original ou na dublagem, ela não precisa falar às vezes, ela só no olhar você fala, caramba, você se convence de toda a história, toda a trajetória dela, que ela é a Maria Madalena e tudo mais tal, é de um carinho, é uma coisa assim que não dá pra explicar. Então um ator que particularmente, que faz o Pedro,
que eu confesso que é uma ponta pra mim ali um pouco solta. É algo que desde o começo eu me esforço pra captar ali, eu tenho um carisma por ele, um carinho por ele. Mas vai chegar nisso porque realmente dessa vez agora ele me convenceu. Até então ele não tinha me convencido tanto. O Shahar Isaac, ele faz o Pedro. O Simão que vira o Pedro, né? É uma coisa assim. Ele tem uma sacada ali, pessoal. Cada um dos apóstolos, todo mundo ali tem uma visão diferenciada, não é atualizada, pessoal. Ela é mais complexa de quem cada um deles poderia ser, né? De personalidade, de jeito, fisicamente falando, mas mais do que isso, mais do que fisicamente falando, mas do conceito mesmo de como abordavam a vida e tudo mais. E é dele, essa segunda parte, vamos dizer assim, dentro do filme, é dele e de um cara que foi uma sacada assim. Não é uma opinião minha, tá, gente? Todo mundo que olhar vai entender que é uma sacada muito boa, que é a sacada do ator que faz o Mateus, o Paras Patel. É um Mateus que tem uma condição ali especial, uma característica muito peculiar, faz com que dê uma quantidade de camadas interessantes dentro do mesmo personagem que chega a impressionar. Então, não é questão de roubar a cena, mas sempre quando ele aparece, apesar de ser um ator muito novo, que não tem assim um histórico de produções de cinema e tal, de participações em blockbuster e tal, mas sempre que ele aparece, você para e fala assim, esse cara tem um futuro brilhante, ele vai fazer muita coisa boa ainda, se Deus quiser, porque tem também um carisma imediato e faz uma interpretação ali do Mateus, que vai ali, né, escrevendo tudo, como se fosse o escriba de Jesus Cristo ali, como se fosse, não, né, literalmente, e inclusive literalmente. Então assim, ele tem umas passagens ali super interessantes e é com ele que se fecha esse segundo episódio e esse final dessa compilação no cinema. E de novo, uma emoção que é difícil, dá aquela caída, cai aquele cisco no olho aqui, dá aquele aperto no coração, um aperto bom no coração, fala, puxa vida, ainda há bem, né? Ainda há bem. E esperamos que nessa vida aqui, como a gente conhece, tenha sempre um momento ali de respirar e de fazer o paraíso na Terra, gente. Porque de fato, né, pessoal, depende só da gente, né? É isso que é o mais, é um mistério também. Depende só da gente, a gente complica, a gente vai, a gente faz a guerra, às vezes cria a guerra do nada. Realmente é para uma reflexão mesmo. Então, muito honesto o filme, ou melhor dizendo, os 2 episódios compilados para passar como filme no cinema. Deixa a gente com uma expectativa muito grande, muita coisa para acontecer, emocionante, triste, de mensagens importantes, positivas, de mensagens necessárias, de mensagens que a gente precisa ouvir, precisa ver e precisa ouvir. Certo, pessoal? Então não vamos prolongar mais, é isso que eu quero falar para vocês. Para quem já curte The Chosen, compensa sim, vá ao cinema, vá assistir, vá prestigiar esse pessoal aí tão carismático, que esteve no Brasil agora fazendo, né, essas pré-estreias, o lançamento do filme aqui no Brasil, parte do elenco esteve aqui no Brasil, super simpáticos, carismáticos, eles realmente uma atração à parte. Então nós vamos falando dessas coisas que são além, né, que transcendem a tela. E falar em transcender, The Chosen também, os escolhidos, eles são escolhidos mesmo, é um mistério, porque todos eles estão ali e de fato parece que foram escolhidos para estar ali mesmo. Com um grande elenco também, tá, pessoal? Falei só esses detalhezinhos, né? Com um grande elenco, com algumas figurinhas carimbadas, que vocês já viram muito em várias séries, e outras que você faz tempo que não vê, que quando vê é sempre importante, gente que já fez tudo que é tipo de filme, como vilão, como bandido, como mocinho, e você vê ali também. Não é só gente iniciante ou desconhecida não, tá, pessoal? Tem muita gente boa que participa de The Chosen, ok? E acaba que nesses últimos vídeos da grade do canal, toda sexta-feira, eu tô falando sobre isso que sai das telas, né? Que é a coisa lúdica, é o entretenimento puro mesmo, que faz com que a gente goste mais ainda da tal da sétima arte, ok? Então, pessoal, dito isso, eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio aos vídeos do canal, o carinho. Vou ficando com a responsabilidade cada vez maior, com tanta gente, com tanto carinho, com tantos comentários. Pessoal, eu acabo ali, por falta de tempo, às vezes, não escrevendo alguma coisa em resposta aos seus comentários, mas eu tô ali sempre observando, colocando ali um coraçãozinho, um joinha, porque é de coração mesmo, tá, pessoal? Porque realmente é muito legal quando eu vejo ali e eu vou falar, hein, fazer um elogio a vocês aqui, porque é cada comentário legal, é cada comentário bem bolado, é cada comentário com conteúdo que eu fico muito feliz, porque é uma troca que só traz bons valores e coisas positivas. Então, com essa energia,
positiva, essa energia que transcende para o lado do bom, que transborda de coisas boas. Vou desejando para vocês aqui uma sexta-feira de paz, de reflexão, de amor ao próximo. Para quem não é de denominação religiosa nenhuma ou de outra denominação, vocês tenham um ótimo feriado aqui, um ótimo final de semana. E como eu falei no início, para quem acredita como eu, uma feliz Páscoa para vocês, com tudo de bom, com muito carinho, muito amor, muita paz, em família, com os seus amigos e todo mundo que você quer bem, que estejam em comunhão aí nesse domingo, nesse próximo mês de abril, nesse ano e em muitos anos, tá bom? Então, com muito carinho, com um amor forte, um amor que transcende, um amor que transborda, valeu, valeu. Ele era um rei, mas foi humilde o tempo inteiro. Ele foi filho de carpinteiro e nasceu em uma manjedoura. Não saiu jamais muito longe de sua cidade. Não cursou nenhuma faculdade, mas na vida ele foi doutor. Ele modificou o mundo inteiro. Ele modificou o mundo inteiro. Ele modificou o mundo inteiro. Ele revolucionou o mundo inteiro. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. obrigado. Irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem